Deus abençoe os irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Pedir para os irmãos aguentar um pouquinho, ter um pouquinho de paciência. Nosso irmão está com um probleminha ali, mas já nós resolvemos, né? Só um minutinho, os irmãos tenham paciência. Os irmãos que estão nos assistindo também na internet, peço a compreensão. Está dando um probleminha aqui no som, mas Deus vai nos ajudar, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos honrar uns aos outros, respeitar um ao outro como irmão, irmã, e amar uns aos outros com amor imortal. Você diz, bem, simplesmente não consigo. Bem, somente fique aqui mais um pouco e então você irá gostar das pessoas também. Você irá amar aqueles que não o amam. That's really a good sign of Christianity when you can from your heart love those who does not love you. Love the unlovable. Esse é realmente um bom sinal do cristianismo. Quando você pode, de coração, amar aqueles que não o amam, amar aquele que não é fácil amar. Jesus said if you just do favors for those that do favors for you, well, the publicans do the same thing. But see, you must be kind to those who are unkind to you. Do good for those that would do evil to you. Always remember that. Jesus disse, se você só faz favores para aqueles que lhe fazem favores, bem, os publicanos fazem o mesmo. Mas, veja, você deve ser gentil com aqueles que são indelicados com você. Fazer o bem para aqueles que lhe fariam o mal. Lembre-se sempre disso. Keep that before you, that God's watching you. Remember, God was good to you when you were evil to Him. While you were yet sinners, Christ died for you. Mantenha isso perante você, que Deus o está observando. Lembre-se, Deus foi bom com você quando você era mal com Ele. Cristo morreu por vós, sendo vós ainda pecadores. Amém, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Amém. Convidar os irmãos para nós. Vamos louvar o Senhor por Coríntios 66. Senhor, estou aqui uma vez e estou confiando, Senhor, em Ti. Estou confiando. Eterno Pai Celestial, estamos na Tua presença uma vez mais, Senhor Jesus. Venhamos aqui para Te agradecer, ó Pai, a Tua bondade e a Tua misericórdia que o Senhor tem tido para cada um de nós, Senhor. O Senhor tem nos ajudado, Pai, nos sustentado, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai.
Ó Senhor Jesus Cristo, pedimos perdão de nossas falhas, nossos pecados uma vez mais. Ó Deus, lhe rogamos as tuas bênçãos, Pai, que cada um possa voltar grandemente abençoado, Senhor. Amém. Que possa ser mais cheio do teu Espírito Santo nesta noite. E também pedimos que o Senhor venha em conta das necessidades de cada um dos teus filhos, Senhor. Ó Pai Celestial, também a tua palavra que possa entrar em nossos corações, Pai. Abençoa o pastor, o diácono, Senhor, cada um, Senhor, que entrou, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo que oramos e pedimos, e isto é para a tua glória. Amém, Senhor. Número 5. Número 5. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tem uma mansão, qual alma perdida em meio às pobrezas, em mim Jesus Cristo teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lá no meu lar escola, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lá no meu lar escola, muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de prova cercado e de tentação. Porém Jesus Cristo, Ele está provando, leva-me seguro, aleluia, a real mansão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho lá no meu lar escola, muito além do sol, muito além do sol, aleluia, muito além do sol. Eu tenho lá no meu lar escola, muito além do sol. Todas as raças e seres humanos, Cristo almeja-me plena salvação e bela morada de celeste plano.
passar também o 124. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Aleluia. Graças pelo azul celeste, pelas nuvens que arrancei, pelas rosas do caminho, dos espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falou. Glória a Deus. Pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças em que dar. Amém, aleluia. Mais um louvor, depois nós já estaremos passando as ofertas, amém? Graças a Deus. 305. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem tem Jesus tem a vida que não se acabará. Mas quem não tem Jesus, o céu não entrará. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo,
Irmão Mateus estará orando. Poderoso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Pai Celestial, estamos aqui em Tua presença, ó Deus Santíssimo. Viemos aqui porque amamos o Senhor, Pai, e porque é um privilégio, Pai, estar em Sua presença. Amém. É um privilégio ser escolhido desde antes da fundação do mundo, Pai. Abençoa, Pai, visita cada um em suas necessidades, Pai, cada um que entrou por essas portas. Amém. Que o Senhor possa dar graça, Pai, a cada irmão, a cada irmã, Senhor Jesus Cristo. E agora também oramos por essas ofertas que é para a Sua obra. Amém. Abençoa aqueles que vão ofertar e ajuda aqueles que não podem ofertar. Pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 E no 127. Quão glorioso cristão é pensar. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não é igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro em cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfar multidão, que cantando a quarta chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida em luz, cujas margens juncadas de vidro são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo alumiará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de meu lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levem à morte, ser constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel verás. Se glorioso é pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória de além. Não almejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Não desejas viver, ó amigo, nesta formosa Jerusalém. Aleluia! Glórias a Deus! Vamos colocar em pé, nós vamos já para passar para o pastor. Vamos cantar um corinho, Sublime Graça. O pastor amigo estará dando sequência. Sublime graça.
continue nos abençoando. Vamos ter uma palavra de oração, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, né? Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse rico privilégio de poder estar em tua casa, poder louvar com esses hinos de Sião e ouvir tua voz, a tua palavra. Fala com cada um de nós, ó Pai, abençoa cada um que entrou por essas portas, que as suas necessidades, ó Pai, possam ser supridas de cada um dos teus filhos, ó Pai. Não só aqui presente, como na audiência invisível também, muitos estão ouvindo ali, Pai, o culto, que o Senhor abençoe, que eles estejam no espírito de adoração, porque precisamos cada dia estar certo de Ti em nossas vidas, porque cremos, ó Pai, que um dia desses, uma manhã gloriosa desta, despertará para nós, será o arrebatamento. Amém. E a noiva está pronta, se aprontou, ó Pai, haverá esse grito ali, e nós cremos que fazemos parte dessa noiva, estamos nos preparando com essa mensagem que é a vestimenta da hora. Ajuda-nos, ó Pai, que nossos corações agora estejam abertos, ó Pai, para receber a porção, nossos ouvidos espirituais estejam ungidos, Pai, porque a porção que vem do céu para nós já é ungida pelo Teu Espírito, Senhor, já veio na unção do Espírito Santo, e nós precisamos, ó Pai, receber ela na alma, no nome de Jesus Cristo, e que também haja cura, bênçãos a favor dos Teus filhos, que eles recebam, Senhor, aquilo que vieram buscar. É no nome de Jesus Cristo, ó Pai, que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus, que Deus os abençoe, irmãos. Vou aproveitar os irmãos em pé, nós vamos ler a Bíblia já. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ler o Salmo 42, os irmãos que têm a palavra. Graças a Deus. Salmo 42, em 3 versos, nós vamos iniciar a mensagem titulada Sede. Ela foi pregada 19/9/65. Eu creio que nós vamos ser grandemente abençoados também. Amém. Então, a palavra de Deus no Salmo 42 diz assim: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o Teu Deus? Amém. Os irmãos podem se sentar. Que Deus continue nos abençoando. Antes de nós entrar na mensagem, gostaria de avisar os irmãos, né, que domingo próximo agora nós teremos o culto aqui então de jovem, né, que iniciará às 2h15, né. Os irmãos vão vir de Castro ali, alguns irmãos, então todos estão convidados, né? Então não teremos então o culto à noite, então só teremos o culto na parte da tarde, que é para todos, né? A gente fala de jovem, mas eles eram há 100 anos, né? Todos aqueles que desejam ouvir a palavra de Deus, estar aqui em comunhão é muito importante, porque a gente também, se os irmãos tiverem alguma pergunta, alguma coisa, né, dentro do culto ali, os irmãos podem fazer também, né, pelo WhatsApp, né? Então fiquem à vontade. A gente sempre tem esses trabalhos e sempre tem sido uma bênção, né? Eu creio que aonde se ajuntam um pouquinho mais de irmãos, ali há mais luz, há pessoas que vêm com fome, sede da palavra, estão desejando, né, ouvir a voz de Deus. Então é muito importante nós estarmos reunidos, né? Enquanto há tempo, porque as portas vão se fechar um dia desses. O profeta diz: tabernáculos como esse, que
estão pregando a palavra serão fechados, né? Então, enquanto nós pudermos congregar, nós devemos, né, fazer de tudo para estar na casa de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Nessa mensagem de sede, o profeta, ele vem mostrando para nós que cada ser humano, não importa quem seja, né, o que nasceu e é humano, ele tem algo dentro dele que ele busca, é uma sede, né, uma campainha dentro dele, que ele tem sede de algo, é de Deus. Ele foi feito para ser um adorador. Independente do que aconteça, ele vai adorar. O profeta diz que ele pode adorar a esposa, o carro, o futebol, seja o que for, ele vai adorar porque ele foi feito para ser um adorador. E essa sede de Deus que está dentro do ser humano, muitas vezes as pessoas saciam ela, o profeta diz, com algo errado, né? De uma forma errada. Mas todo o nosso pensamento e nosso coração deveria ser voltado ao Senhor Jesus Cristo. Apesar que muitos ainda, né, no tempo que nós estamos vivendo, não conhecem a mensagem, a palavra da hora, mas a Bíblia diz que o fim só vem quando esse evangelho for pregado a todo mundo, né? A todo lugar. E nós cremos que está chegando a isso. Mas essa sede, né, que nós temos, ela tem que ser saciada com a palavra. Por isso que o profeta, mais adiante, vocês vão ver, ele fala aqui para nós, né, que o Espírito Santo que está dentro de nós, por exemplo, ele cita, né, como nós batizamos, é uma obra do Espírito Santo. Quando nós se arrependemos de nossos pecados, nós viemos e confessamos o nome do Senhor Jesus Cristo, essa é uma obra que o Espírito Santo iniciou em nós. Logo vem santificação e assim nós vamos atravessando as etapas. Toda ela é obra do Espírito Santo, o novo nascimento. Você recebe o Espírito Santo no novo nascimento, né? O batismo do Espírito Santo e o novo nascimento, o profeta diz, é um e a mesma coisa. Aí, esse Espírito Santo você recebe, ele diz, o Espírito Santo ele se alimenta da palavra. Se você não alimenta, se você não ouve, não interessa pela palavra, isso que está dentro de você, que foi dado por Deus, porque a decisão a gente pode ter tomado ela, né? Eu vou me batizar. Mas quem fez isso? Foi Deus, é o Espírito Santo que move para nós fazer isso. Amém? Quando nós tomamos essa decisão, não é humano, é Deus. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. É verdade. Então veja, você não pode ir a Jesus a menos que o Espírito Santo o guie até Ele. Você não faz essa decisão por tua própria conta. A impressão que dá você fala, eu vou me batizar, mas você só toma essa decisão porque o Espírito Santo veio a você. Amém. E decidiu por tua vida. Então toda a obra é dele, todo o galardão é dele, toda a obra é dele. E nós precisamos então alimentar esse Espírito Santo. Amém. E como é que nós fazemos isso? O profeta disse, com a palavra. Amém. Se nós deixar a palavra, o Espírito Santo que está em nós, o profeta diz, esse homem espiritual vai morrer. Minva e morre. Por isso, né, nós precisamos tomar nossos alimentos todo dia. Nós fazemos nossas refeições, para quê? Para manter esse corpo. Se nós deixar de comer, nós morremos. Se nós deixar de beber, nós vamos perecer. Então, se nós deixar de nos alimentar com a palavra, nós vamos morrer. Espiritualmente morto. Por isso que nós precisamos, né? E o profeta nessa mensagem de sede vai nos alertar, né? E o profeta ainda diz, né, que quando você está com sede é um desejo doloroso, a sede já está passado da hora. Então é bom a gente não deixar nem passar da hora, né? Alimentar mesmo, né? Amém. Que Deus nos ajude. Vamos já ouvir a mensagem
E eu espero que o Espírito Santo vivifique essa porção em nosso coração. E já falo aos irmãos, né? Já continue desde já pondo em oração, né? Esse escudo que nós teremos, para que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Amém. O profeta, ele vai falar um pouquinho também aqui no início, né? Introdução, que como a gente quer fazer as coisas corretas, como o inimigo está ali para atrapalhar nós, né? Como o diabo é sem vergonha, né? Ele está o tempo todo tentando atrapalhar. Mas o profeta diz, mas lembre-se, isso é uma coisa boa, né? Eles têm, às vezes a gente fica propenso a ficar um pouquinho irritado, ficar bravo, né? De as coisas não sair como a gente está planejando. Aí o profeta diz, é um bom sinal que você tem que insistir nisso, né? Quando as portas parecem que se fecham de todo lado, o inimigo tentando de todo lado, então é a hora que você pode dizer, vou continuar, amém? Amém. Vou lutar, porque é o diabo que está tentando fazer eu parar. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir o mensageiro. Glória a Deus. Obrigado. Boa noite. É um privilégio estar aqui esta noite. Esta é a segunda vez que eu estou aqui nesta Assembleia. Meu estimado irmão, e toda esta ótima equipe aqui, e os cristãos se reunindo de diversas igrejas. O irmão Lino veio e acabei de conhecer um irmão aqui, um amigo do Creio, o irmão F. Basford. E ele nem mesmo sabia que o irmão Basford tinha ido encontrar-se com o Senhor. Eu disse, se você tivesse conhecido o Eliseu que derramava água nas mãos de Elias. Quando estiveram no exterior e não sabiam que o irmão Basford tinha ido encontrar-se com o Senhor aos 84 anos. Agora quero cumprimentar o pessoal que está na conexão telefônica esta noite em todo o país. Desde a Califórnia até Nova York e Texas e em diferentes partes do país, de Maine a Califórnia. Assim, nós temos um sistema de conectar esses telefones que tem sido uma grande bênção. E agora ficamos sabendo através do nosso bom amigo, irmão Terry Green, que tem um pequeno aparelho que você pode colocar em seu aparelho de televisão. E não só estará no telefone, mas será televisionado direto em seu aparelho de televisão também. E estão verificando sobre isso agora. Irmã Matt, estou contente em ver que está com boa aparência sentada aqui ao órgão esta noite. E vejo muitos dos meus amigos de Sierra Vista, o irmão Borders, o irmão Robertson, melhor dizendo, em Indiana. Muito. Quero dizer ao pessoal no tabernáculo, esta noite, parece que metade deles está no tabernáculo em Jeffersonville. E ao meu amigo lá em cima, o irmão Kuhn, que o irmão ligou com respeito ao pedido daquele enfermo. Estou orando por isso. Somente tenha fé, não se preocupe, tudo estará bem. Lá no Texas, irmão Black, se o irmão estiver ouvindo esta noite, meu irmão, somente se lembre disso. Aquele Deus que o restabeleceu da primeira vez pode restabelecê-lo da segunda. E estamos crendo que Deus considerará isso, meu irmão. E não aceite a mentira do diabo contra qualquer coisa. Lembre-se somente que Deus é Deus. E Ele ainda continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O amamos, cremos nele e estamos orando pelo irmão. A todos os nossos amigos na Califórnia, ao irmão Mercer e os demais aqui no Arizona, muitos outros lugares, Phoenix e o irmão Williams. E todos vocês que estão conectados aí esta noite, por todo lado, estamos certamente gratos. E na Geórgia, e estamos certamente agradecidos por cada um de vocês. O Senhor nos abençoe.
Tenho um sentimento de verdadeiras boas-vindas aqui esta noite, nesta ótima igreja, a Assembleia de Deus aqui na Grantway. E com o irmão Mac, meu bom amigo. Deus abençoou o irmão Mac. Lembro-me de uma vez no Canadá que eu estava andando por uma trilha a cavalo bem no meio da mata. E o Espírito Santo falou comigo para descer do cavalo e orar pelo irmão Mac. Naquele momento, ele estava passando por uma emergência e o Senhor o curou. E desta forma, eu estou tão agradecido por isso, por estar reunido aqui esta noite com ele para adorar o Senhor nesta excelente verdade. Um homem sentado na plataforma atrás de mim disse: acho que o irmão não me conhece. Disse: uma vez o irmão me deu carona e, não sei, em algum lugar, em Boston ou em algum lugar, Detroit, pedindo carona. E eu disse: bem, normalmente procuro estender a mão se puder para aqueles que estão necessitados. E assim, esta noite estamos todos necessitados. E rogamos que Deus nos estenda a mão esta noite, de ajuda, de bênção, de sua graça e misericórdia. Agora, sou meio propenso a falar por longo tempo, mas vou tentar não fazer isso esta noite. Porque as pessoas em Ohio acabaram de telefonar, a senhora Dow e o grupo de lá, o irmão McKee e o irmão Brown, e todos eles conectados de lado a lado de Ohio. Nós lhes enviamos saudações também. É tarde em Nova York, eu suponho que sejam cerca de 11 ou meia-noite neste momento em Nova York. E as igrejas vieram e esperaram até esta hora, apenas para o culto. Somos gratos por esses ótimos amigos, por toda parte. Agora, antes de abrirmos a palavra, falemos com o louvor um momento, enquanto inclinamos a cabeça. Querido Pai Celestial, nossos corações estão transbordando de alegria pelo privilégio que temos de estar vivos aqui esta noite, e reunidos com o teu povo, o povo em que cremos viver para sempre. Nós agora possuímos vida eterna, porque tu deste teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em sua peregrinação àquela terra, ele nos ensinou: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Porque cremos no Filho unigênito de Deus. Como te agradecemos por este grande Salvador. E rogamos esta noite que sua grande presença sobremaneira nos abençoe em conjunto aqui, enquanto lemos a sua palavra e falamos sobre ela. Que o Espírito Santo leve isso a cada coração por toda a nação, Senhor, onde quer que as pessoas estejam reunidas. Abençoa outros ministros que estão no púlpito. Nós rogamos, Pai, que tu abençoes esta Assembleia Grantway, seu pastor, sua esposa, seus filhos, os diáconos, administradores e toda a junta. E Pai, que juntos possamos trabalhar para o reino de Deus enquanto há luz suficiente para vermos por onde estamos indo. Porque está chegando a hora quando ninguém poderá trabalhar. E Pai, enquanto temos este privilégio, possamos nós remir o tempo. Senhor, que isso nos seja concedido. Cura os enfermos e aflitos por todo o país. Que a presença de Deus seja sentida em cada canto da nação esta noite. Percebemos que o juízo está caindo. Grandes falhas geológicas estão desmoronando e a nação está tremendo. Terremotos em vários lugares.
Grandes coisas históricas de que ouvimos nos dias passados de juízo através da Bíblia e vemos repetindo hoje a profecia dizendo como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. E vemos isso acontecendo agora. Homens desmaiando, perplexidade do tempo, angústia entre as nações. Deus, sabemos que estamos no tempo do fim. Ajuda-nos, Senhor, a levar a mensagem a cada canto, a cada filho que tu ordenaste a vida. Concede, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura agora da sua palavra. Agora, muitos de vocês gostam de olhar na Bíblia onde o ministro está lendo. E quero ler esta noite 3 versículos do Salmo 42, como forma de ter um texto. E tenho algumas escrituras anotadas aqui e quero me referir a elas, se eu puder. Enquanto prosseguimos nos próximos minutos para falar sobre este assunto. O Salmo de Davi. Davi escreveu o Salmo. Agora, enquanto estão abrindo, eu poderia dizer isso. Muitas pessoas dizem, bem, será que os salmos são inspirados? Certamente que são. Eles são. Qualquer coisa que está nesta Bíblia é inspirada. Amém. Quer seja história, quer sejam cânticos, o que quer que seja, é inspirado. Amém. Jesus disse, não lestes o que Davi disse nos Salmos? E então eu penso, Salmos, claro, são cânticos. Esses cânticos são inspirados por Deus. E creio que são proféticos também. Espero estar em pé naquele dia, quando este cântico se cumprir. Haverá um encontro nos ares, naquele doce por vir. Vou me encontrar com você e saudá-lo ali, naquele lar além do céu. Tal canto, jamais ouvido por ouvidos mortais. Será glorioso, eu declaro. E o próprio Filho de Deus será o líder naquele encontro nos ares. Eu quero estar lá nesse tempo. Agora, Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Penso que Davi, ao escrever este salmo, deve ter estado em angústia. E geralmente requer-se angústia para manifestar o melhor de um homem. Na verdade, é aí quando Deus desce, quando jejuamos muitas vezes, para nos colocarmos em posição, para nos retirarmos da frente. E penso que quando Davi se encontrava nesta condição, então ele começava a meditar no Senhor, começava a pensar sobre as coisas. Muitas vezes Deus nos põe em situações difíceis, quando temos de olhar para cima. Às vezes temos até de ficar deitados de costas no hospital, ou numa cama em algum lugar, para que possamos olhar para cima, para ver de onde as grandes bênçãos de Deus vêm. Agora, a palavra sobre a qual quero falar esta noite, uma palavra da Bíblia, e se encontra no versículo 2, sede. A palavra sede. Eu estava olhando no dicionário, quando eu estava procurando essa palavra,
Eu estava pensando num sermão certa vez, que preguei sobre sede de vida. E eu tirei dos Salmos também, quando Davi disse: Teus estatutos são mais preciosos para mim do que a vida. Então eu estava olhando e pensando nessa palavra sede, então olhei no dicionário para ver o que significa. E é isto o que o Webster diz. É um desejo doloroso. Doloroso quando você quer tanto algo que se torna doloroso para você. Agora, não é uma coisa anormal ter sede. A sede é uma coisa natural. É simplesmente algo que Deus nos deu para que pudéssemos, para nos dar um desejo por algo. Às vezes Deus também lhe deu uma torre de controle, algo que se encontra dentro de você e que controla esses diferentes desejos. E esta sede, esta torre de controle que se encontra no coração do homem, é algo que Deus lhe deu para avisá-lo dos desejos que lhe são necessários. Agora, há dois tipos diferentes de sede. Há uma sede fisicamente e há uma sede também espiritualmente. Gostaria de ler isso, o que Davi disse novamente. A minha alma tem sede do Deus vivo. Não algo histórico, ou algo que aconteceu alguns anos atrás, ou algum ponto que alguém contou, mas do Deus vivo, um Deus que está sempre presente. E sua alma tinha sede desse Deus, não de algo histórico. Agora, verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora, a torre de controle em você é o que o dirige. Esta sede está ligada à torre de controle. Ele avisa do que é que você tem necessidade, espiritualmente falando. A torre de controle do corpo, na alma também. Há uma torre de controle no corpo que lhe avisa da necessidade que há em seu corpo. E lhe é trazida pela sede. Também há uma torre de controle em sua alma que lhe diz as coisas espirituais de que você tem necessidade. Algo em seu espírito. E você, por meio disso, pode perceber que tipo de vida o está controlando. Quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber por meio disso que tipo de coisa está em você, que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa da qual você tem sede. E ela pode lhe avisar em sua alma qual é esse desejo, pela natureza da sede que você tem. Espero que você possa entender isso. Há uma torre de controle da alma e uma para o corpo. E cada torre é que avisa quanto às necessidades da outra. Cada uma é que avisa quanto às necessidades que a outra tem, pelas quais está clamando. Envia uma onda de aviso. Por exemplo, a carne tem sede de satisfazer os desejos que estão no corpo. E o espírito deseja as coisas que estão na alma. O desejo é. E muitas vezes esses guerreiam um contra o outro. Nós encontramos aí que é um grande problema hoje. Muitas pessoas tentam viver entre esses dois desejos. Pois um deles deseja as coisas da terra, o outro deseja as coisas do céu. Como Paulo disse, como descreve em Romanos 7, 21, quando quero fazer o bem, então o mal está perto.
Quando vocês tentam, já tiveram essa experiência, cristão? E quando estão tentando fazer algo que vale a pena, vão se esforçar para fazer algo que é bom, então descobrem que aí está o diabo, por todo lado, só para perturbá-los, tudo que vocês... E isso é uma coisa boa, isso. Gostaria de dizer isso para que os cristãos possam saber que quando estão começando a fazer algo e há algo sempre tentando perturbá-los ao fazê-lo, façam assim mesmo. Esse é o diabo aí tentando impedi-los de fazer o que é certo. Agora, muitas vezes, conheço pessoas que são propensas a ficar um pouco nervosas. Quando descobrem que estão tentando fazer alguma coisa e tudo está bloqueando e ambos os lados, elas dizem, pode não ser a vontade do Senhor. Estão vendo? Agora, não deixem o diabo mentir para vocês assim. A primeira coisa é descobrir se é a vontade de Deus ou não. E então, se quer saber se é a vontade de Deus, olhe na Bíblia. Aí está a coisa que o corrige. É a palavra de Deus. Então, se você vir que está na palavra de Deus para você fazer isso, como por exemplo, buscar o batismo do Espírito Santo. Muitas vezes tenho me deparado com pessoas que dizem, bem, tenho buscado o Espírito Santo, simplesmente não consigo recebê-lo. Não creio que seja para mim. Toda vez que me ajoelho, eu passo mal. E se vou orar, se jejuo, eu passo mal. E se tento ficar a noite toda, se fico acordado, fico tão sonolento, eu não consigo me levantar. Lembre-se, isso é o diabo. Porque Deus quer que você tenha o Espírito Santo. É para qualquer um que quiser. Muitas vezes você nota, quando recebe oração numa reunião para a cura divina, então no dia seguinte você verifica sem dúvida que o diabo torna isso 2 vezes pior do que estava no dia anterior. Está vendo? Lembre-se, isso é só Satanás tentando afastá-lo da bênção que Deus tem para você. Está vendo? Não dê ouvidos a esse sujeito. Sempre prossiga adiante. Tive uma experiência quanto a isso recentemente, a caminho da África. Se já tive uma ocasião em que o diabo me impressionou, foi ao ir para a África esta última vez. Tornou-se um dos melhores encontros e ocasiões ao ir para o exterior. Eu tive, creio, mais coisas realizadas nesse pouco de tempo que estive lá, além da minha casaca, do que já tive em qualquer tempo. Sempre achei que aquelas igrejas não me queriam lá e fui descobrir, recebi uma carta de alguém que era, eles não me queriam lá, toda a associação. E descobri que era um homem com um papel timbrado de uma organização que disse, nós não o queremos, ele quis dizer, ele e sua família. Veja, apenas nós, era ele e sua família, e não era o povo de modo algum. Assim, agora é um grande campo aberto para nós. Veja, quando Paulo disse, quando quero fazer o bem, então o mal está perto. Deixem que um jovem convertido venha esta noite ao altar, em algum lugar aqui neste tabernáculo, ou na cama fora. E somente recordem, amanhã a mamãe estará mais brava do que nunca. Papai estará todo aborrecido, e todos os jovens da escola, e tudo simplesmente dá errado, porque é Satanás tentando levá-lo a voltar atrás. Ele está tentando pô-lo a correr no caminho. Quando quero fazer o bem, então o mal está sempre perto. Agora vamos olhar para a sede. Vejamos se sede é de fato uma coisa natural. Já houve pessoas que me disseram, eu nunca quis. Creio que é só para algumas pessoas quererem ser cristãs.
Ah, não, isso está errado. Na verdade, é algo que está ligado a cada ser humano. Certamente que é verdade. Quando chegamos a esse país, nos dias antigos, encontramos os índios aqui. E os índios, apesar de serem pagãos naquela época, eles adoravam o sol, o algo. Contanto que sejam humanos, há algo, uma sede natural, clamando por Deus em algum lugar. Recentemente, lá nas selvas, a 480 milhas da civilização mais próxima, uma cidadezinha de cerca de 13.000 pessoas de Beira, em Moçambique, encontramos nativos que nem sequer nunca viram uma pessoa branca. Encontrei uma moça nativa, ela estava sem roupa. Qualquer um deles dificilmente usa roupa. E ela estava sentada numa árvore. E eu estava seguindo o rastro do meu leão e ouvi algo como um ser humano gritando. Esta moça nativa sentada lá em cima, de olhos arregalados, segurando um bebê. E do que ela estava com medo, essa é a única proteção, é subir numa árvore, de um leão, leopardo, ou algo assim, ou algum animal. E ela me viu e ouviu dizer que era um ser humano. Mas quando olhou e viu uma pessoa branca, ela nunca tinha visto uma na vida. Vejam, e ela estava morrendo de medo. Estão vendo? Mas quando encontramos aquelas pessoas, mesmo naquela condição primitiva lá, elas mesmo assim estavam adorando. Antes de atrairmos o leão, eles despejaram um pouco de farinha branca de milho, é isso que eles comem, numa pequena folha, e bateram palmas e invocaram o espírito de algo grande que não sabiam onde, como um santo padroeiro ou algo assim para o cartório, para protegê-los, para que não fossem mortos durante o tempo da investida deste leão. Veja, é algo natural. Não é uma coisa anormal ter sede de Deus, é uma coisa natural. É simplesmente algo que você deve fazer. Deus o formou assim. E não é super-humano, é na realidade apenas um ser humano comum. Não é especial apenas para algumas pessoas. Dizem, bem, já vi algumas pessoas viverem uma vida tão vitoriosa que estão constantemente por cima, estão louvando a Deus. Gostaria de poder me sentir assim. Bem, o motivo de você estar se sentindo assim é a sede em você. E é apenas uma coisa natural, é para toda pessoa ter sede de Deus. Agora vamos tomar um pouco do natural. A sede vem primeiro. Tomemos, por exemplo, a sede de água. Como Davi disse aqui, com sede da água. Com sede de água, o corpo está carente de água. E se não suprir essa sede, você perecerá. Você vai desidratar e não viverá. Se não puder conseguir água para essa sede, para saciar essa sede do corpo natural, você logo perecerá. Você não vai viver muito tempo. Você pode viver mais tempo sem comida do que pode sem água. Porque você pode jejuar por 40 dias, Jesus jejuou, eu suponho, sem alimento. Mas não poderia ficar esse tempo sem água. Você simplesmente secaria e morreria. Você tem de ter água. E é a sede que vem em você. É para mostrar que o corpo está carente de alguma coisa para mantê-lo vivo. O corpo tem que ter a água a fim de permanecer vivo. Você é 80 e tantos por cento água e petróleo, de qualquer maneira. E tem que tomar destas fontes para mantê-lo vivo. Como eu disse, se negligenciar isso,
isso você perecerá. A sede também é um alarme, é um despertador. Essa sede, a alma, está um despertador. Uma pequena campainha dentro de você que lhe diz que a morte está espreitando por perto. E se não conseguir água logo, você tem de morrer. E fica cada vez mais alto, até que finalmente você o continua desligando. E morrerá, porque é um despertador. Como Davi descreveu aqui nos Salmos, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. Como o cervo brama pela corrente de água. Muitas vezes tenho pensado, ao ler isto sobre Davi, Davi era um homem das florestas, um caçador. E ele caçava cervos, é claro. E muitos de nós hoje os caçamos. O cervo é um veado. E vemos, se já notaram os cães, como os cães selvagens pegam um cervo. E geralmente eles têm presa como o coiote. E ele pode agarrar o cervo logo acima da beirada do ouvido aqui e se pendurar com seu peso. Ele corta a garganta do cervo e então o cervo não tem chance. Mas às vezes o cão, como lá na África, o cão selvagem agarra o cervo bem nos flancos, serra a garganta e agarra a segunda vez no flanco. E se o cervo for suficientemente forte e suficientemente rápido, sacudindo-se pode fazer o cão soltar. O cervo é muito mais rápido. O cão se aproxima quando ele não está olhando e quando ele está contra o vento. E ele não sabe que o cão está perto. E então, quando o cão selvagem o agarra, se for bem rápido, ele pode fazê-lo soltar. Mas quando o cão se desprende do flanco, ele tem a boca cheia da carne do cervo. Ou às vezes, quando agarra seu pescoço, ele corta perto da veia jugular, ele não a pega. E o cervo, sacudindo-o, ele arranca um grande pedaço de carne da garganta do cervo. Então o sangue começa a correr. E então o cão irá direto no rastro daquele sangue atrás do cervo. E à medida que a vida do cervo começa a se esvair, à medida que o sangue, que é o fluxo de vida do corpo, à medida que começa a se esvair, o cervo fica mais fraco. E o cão, então, ou o lobo, está logo atrás do cervo. Agora, se aquele cervo não puder encontrar água, agora, a água tem algo em si que, quando o cervo bebe a água, estanca o sangramento. Mas se ele não conseguir água para refrescá-lo, então o sangue vai escorrendo mais rápido, porque ele está correndo, mantém seu coração bombeando. Mas se ele puder chegar à água, o cervo viverá. Agora, há uma grande lição aí. Veja. E Davi dizendo aqui, como o cervo brama pela corrente de água, a minha alma brama por ti, ó Deus. Agora, aquele cervo sabe que a menos que encontre água, ele perecerá. Ele simplesmente não pode viver. Eu já os rastreei muitas vezes depois de serem feridos. Quando chega a uma corrente de água, ele a atravessa e bebe um gole. Sobe para o outro lado da colina, volta a descer, atravessa, bebe um gole de água e sobe. Você nunca o alcançará enquanto ele seguir aquela corrente. Mas uma vez que deixar a corrente, se não puder encontrar outra corrente de água em algum lugar, você o apanhará logo depois.
E agora, o servo sabe, assim, ele ficará perto da água, onde possa chegar a ela rapidamente. Agora, você poderia imaginar um cervo com o nariz empinado que foi pego em algum lugar onde não há água? E ele diz, como o cervo tem sede, ou brama, é uma sede, pelas correntes de água, minha alma tem sede de ti, ó Deus. A não ser que eu possa encontrar-te, Senhor, eu perecerei. Eu não posso prosseguir a menos que te encontre. E quando um homem ou mulher, rapaz ou moça, sente esse tipo de sede de Deus, ele vai encontrar alguma coisa. Amém. Mas quando buscamos isso apenas parcialmente, bem, vou me ajoelhar e ver o que o Senhor fará. Veja, você ainda não está sedento de verdade. Tem de ser uma sede entre a morte e a vida, e então algo acontece. O servo também aqui, verificamos que ele também tem outro sentido, o olfato. Ele dispara um alarme nele quando o seu inimigo está perto. Ele é dotado, essa pequena criatura, deu um sentido para se proteger. E ele tem um pequeno alarme nele, certa coisa que ele sente cócegas no nariz quando o inimigo está perto. Pode sentir o cheiro do inimigo, e ele sabe que você está lá. E ele foge. Às vezes, a meia milha de distância, ele pode sentir seu cheiro e fugir, ou do lobo, ou de qualquer perigo. Ele é capaz de sentir porque foi feito dessa forma. Ele é um servo por natureza. E esse sentido dele é apenas um dos sentidos que Deus lhe deu para viver através deles. Eu pensei, comparando o servo com um homem que está sedento de Deus, antes que o inimigo chegue ali, há algo num filho de Deus, que uma vez nascido no Espírito de Deus, recebe o batismo do Espírito Santo. Há algo na pessoa que pode sentir o inimigo. Você pode tomar um homem quando ele está tomando a Escritura, lendo a Escritura, e tenta injetar alguma coisa nessa Escritura que é contrária à Escritura. Um homem que é cheio do Espírito Santo pode sentir isso rapidamente. Há algo fora do normal. Quando ele chega ao ponto e aquele pequeno sentido, em particular ali, aquele é feito para proteger sua vida. Você não deve nunca aceitar qualquer coisa a menos que seja exatamente a palavra de Deus. Você deve ficar exatamente com essa palavra. E agora, somos protegidos por esse sentido enquanto estivermos no Espírito Santo. Você pode ir ler, como por exemplo, alguém diz, e vou ler em Marcos 16, e diz: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou pegarão nas serpentes, ou beberão coisas mortíferas, não lhes faria dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, então você vê que uma pessoa se levanta aí e diz: agora, isso foi para a era apostólica. Isso agora, rapidamente, se você recebeu o Espírito Santo, você foi dotado desse sentido, ele dispara algo errado aí, está vendo? Tentam apresentar justificativas que é para outro dia, porque na verdade você não precisa dessas coisas hoje. Mas Jesus disse: estes sinais seguirão aos que crerem. Veja, há uma coisinha que dispara em você, uma pequena campainha ao saber que isso está errado. Esse é o caminho da morte. Porque Jesus disse: se acrescentamos uma palavra a isso ou tiramos uma palavra disso,
nossa parte é tirada do livro da vida. Vejam, nenhuma escritura devemos tomá-la exatamente do jeito que está escrita. Se Deus zela pela sua palavra para cumpri-la, nós sabemos que tem de estar exatamente certa. Assim, pois, não importa o que uma igreja diga, o que outra pessoa diga, se você nasceu do Espírito de Deus, você se torna parte da Bíblia. Deus disse a Ezequiel, ele, o profeta, ele disse: toma o rolo e come-o. Então o profeta e o rolo tornaram-se parte um do outro. E assim é o crente, quando recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. O Espírito de Deus é a palavra de Deus. Minhas palavras são Espírito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quando você é parte dessa palavra, então deixe algo contrário a essa palavra vir. Há uma pequena campainha que dispara rapidamente. Veja, é para adverti-lo de que a morte está a caminho. Nunca devemos fazer isso. Há também, estas seres são simplesmente naturais. Elas são naturais para o cristão, elas são naturais para o ser humano. Há também sede de sucesso. Tantas pessoas hoje, como nos instruímos por causa desta sede. Notamos recentemente que começaram a construir a universidade. E vamos lá, e as pessoas gastam milhares de dólares para enviar seus filhos para a escola e para universidades e faculdades e assim por diante, para receberem uma instrução, para serem bem-sucedidos, assim chamam, na vida. Mas, agora, não tenho nada contra isso. Agora, isso está bem. Mas, para mim, você poderia receber toda a instrução do mundo e ainda não ter encontrado o sucesso correto. Isso mesmo. Porque isso irá só temporariamente tornar as coisas um pouco mais fáceis para você aqui. Mas quando morre, você deixa tudo isso para trás. E toda esta economia que temos. Eu estava dizendo isso outro dia em Phoenix. Vale citar novamente que toda esta civilização moderna, todo o programa educacional, todo o programa científico, é tudo contrário à palavra de Deus e sua vontade. Civilização é absolutamente, nunca haverá uma civilização no mundo que há de vir como esta. Esta é uma civilização pervertida. Deus teve sua primeira civilização sobre a terra, quando falou suas palavras, e elas surgiram, cada semente conforme sua espécie. E naquela civilização não havia morte, enfermidade, tristeza. E agora tomamos as coisas que estão no mundo científico, foram colocadas aqui para permanecerem juntas, e as pervertemos, e isso traz morte. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, né? Por essa palavra que vem nos alertando, né? Essa civilização vai mudando, né? Nós teremos uma, mas não será semelhante a essa. Vai ser uma civilização divina, Espírito Santo, não uma coisa pervertida como está acontecendo no mundo hoje, né? Que o povo está se tornando cada vez pior, neurótico. Mas isso estava escrito que ia acontecer, tem que acontecer para cumprir as Escrituras. Mas nós estamos esperando essa por vir.
Amém. Do Espírito Santo. Vamos pôr de pé, vamos agradecer essa porção e à medida que nós vamos escutando essa mensagem e o profeta vai nos falando dessa sede e que ela esteja dentro do nosso coração, a sede correta para fazer o que é certo, né? E cumprir a palavra de Deus. Vamos orar. Se você tem um pedido ainda e deseja ficar com a tua mão levantada, peça a Deus algo e Ele lhe dará, confirmará a palavra dele. Amém? Que Deus nos ajude, né, a ter essa fé, que nós viemos aqui na casa do Senhor e as bênçãos são derramadas. Mas é certo que sairemos daqui melhor, mais cheios do Espírito Santo e levando aquilo que viemos buscar. Vamos agradecer ao Senhor. Deus poderoso, nós te amamos, ó Pai. Esse anelo, essa sede no nosso coração é de sempre estar em Tua presença, sempre estar louvando, sempre estar, Senhor, ouvindo Tua voz. Mas muitas vezes durante o dia, Pai, na nossa caminhada, o inimigo sempre tem tentado, Pai, desviar nosso olhar do que é correto, mas o Senhor, ó Pai, tem protegido aqueles que lhe é querido, aqueles que o Senhor chama, o Senhor tem guardado, Pai. No meio de uma era terrível que estamos vivendo, a pior delas, mas ainda assim o Senhor tem protegido teus filhos e sustentado eles, a cada um, ó Pai, na verdade, na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, mãos se levantaram, estão desejando algo que o Senhor possa conceder, ó Pai, as bênçãos, derrama sobre eles, ó Pai, aquilo que eles querem. Se alguma porta fechou diante dos teus filhos, Satanás saia da frente, Pai, no nome de Jesus, e eles recebam a bênção do Senhor, a libertação. Amém. No nome de Jesus Cristo, também oramos aqui a favor desse livro, a nomes arrolados, que o Senhor visite a cada um, Pai, no poder da Tua ressurreição. Também oro, Senhor, a favor dos cultos que seguirão nessa casa de oração. Pai, domingo agora, Senhor, o culto de jovem, traga teus filhos, que eles possam vir, Pai, louvar o Senhor, ouvir tua palavra, Pai, animando, Senhor, a fé deles cada dia mais, ó Pai. É no nome de Jesus Cristo que pedimos a bênção. Também, Pai, oramos a favor, Pai, dos verdadeiros pastores, verdadeiros ministros desta última hora, que estão levando essa voz diante do povo. Que o Senhor visite a cada um, ó Pai, especial ali, Senhor, irmão José Brana, toda a família, Pai, a gravação, ó voz de Deus, que o Senhor abençoe a vida deles. No nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos as tuas bênçãos a favor dos teus filhos. Também, Senhor Deus, pastor José dos Santos, nós oramos a favor dele, Pai, seus trabalhos, suas viagens, que o Senhor visite ele aonde se encontra, Pai, no nome de Jesus Cristo, e nosso trabalho aqui nesse campo, Senhor, que o Senhor ajude, dê graça, Senhor, a cada filho de Deus, a estarem mais rendidos ao pé da cruz, mais certo do Senhor em suas vidas. E continua nos abençoando, Pai, no nome de Jesus Cristo. E agora leva nós de regresso aos nossos lares, debaixo da Tua proteção e misericórdia. Também oro, Senhor, a favor dessa audiência invisível, teus filhos que ficaram, Pai, ouvindo o culto até o final. Que o Senhor abençoe eles e, Senhor, eles recebam a bênção na alma, nos seus lares, aonde eles estiverem, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos leve em paz e em segurança. Amém.